Meu nome é Darlan, sou de Minas Gerais e nasci na igreja. Estou aqui hoje para poder te contar o meu testemunho. Tudo começou quando eu sofria bullying na escola. Eu fiquei revoltado e pensei assim, eu vou fazer as pessoas passarem pelo mesmo que passei. E comecei a aprontar de volta. Comecei a tentar. A partir daí, gerei depressão. Por causa do bullying, eu gerei depressão. Comecei a ter muitos problemas emocionais. E comecei a achar refúgio na pornografia. Minha mãe saía de casa, a primeira coisa que eu fazia era poder buscar refúgio na pornografia. Minha mãe chegava, dava uma de anjo. Eu saía de casa para poder ir para a escola e eu comecei a roubar loja, a roubar jogo. Fiquei viciado em jogo, entendeu? E nesse viciado de roubar jogo, eu chegava em casa, eu começava a jogar, comecei a ficar agressivo. Qualquer probleminha que alguém desse, eu ia lá e dava cascudo, batia. Na escola eu comecei a ficar muito respondão, muito brigão. As pessoas começaram a me chamar de problemático, demente, começou a me chamar de tudo quanto é nome. Eu lembro de um episódio que eu cortei o cabelo de uma colega minha. E ali eu comecei a mentir, eu comecei a falar mentira, eu comecei a falar, não, eu trouxe o cabelo da minha irmãzinha, não é o cabelo dela não, e comecei a aprontar muito. Foi aí que minha mãe começou a ser chamada na escola apenas para poder falar de como eu era. Na adolescência, ele colocou para fora tudo aquilo que estava dentro dele, né? Ele era uma pessoa e mostrava ser outra pessoa totalmente diferente. Ele começou a me desobedecer, a me desrespeitar, a responder. Na escola, ele dava muito trabalho, ele não estudava e não deixava ninguém estudar. Então, um dia desses que eu fui chamada na escola, eles reuniram todos os professores para poder expulsá-lo da escola. Por várias vezes, a minha esposa, chegou até a assinar advertências, né? Advertências sobre ele. E nessa ocasião que ela foi chamada lá, os próprios professores chegaram até falar, seu filho vai ser um marginal. Chegou a falar isso. Os próprios professores chegou a falar isso. Então a gente, por ser conselheiros do FTU, né, fazer o trabalho do FTU, a gente ensinar para os adolescentes a palavra de Deus, tínhamos dentro de casa um problema com o nosso filho, que é adolescente. E ao fazer esse trabalho, a gente foi até Deus, nós buscamos a Deus, a direção de Deus, e não aceitamos ensinar a palavra para os adolescentes e ter o nosso filho problemático. Então Deus nos honrou nesse trabalho do FTU, Deus nos honrou, tirou toda a vergonha da nossa vida, né? Hoje nosso filho foi transformado. Meus pais fizeram um voto por mim e entregaram a minha vida nas mãos de Deus. A partir daí eu comecei a botar em prática tudo aquilo que falava no FTU e a minha vida começou a mudar. Embora eu não acreditasse em Deus. Mas chegou um dia na minha vida, o dia do meu aniversário, que eu ia acabar com a minha vida, eu ia me matar. E eu falei assim, já que eu vou me matar, deixa eu dar uma chance para Deus. Eu fui na igreja e eu fui sincero com ele. Eu não disse palavra bonita, não chamei ele de pai. E eu falei com ele a verdade, eu falei que eu não acreditava nele. E eu falei tudo que estava dentro de mim, eu pedi ajuda para ele. E naquele dia eu passei a ser feliz. E a minha vida por inteira mudou. Nunca mais fui a mesma pessoa. Depois dessa transformação dele, fazendo os 12 anos dele, ele chegou para mim e falou, pai, eu quero me batizar. Era domingo, e era domingo à noite, né? Rapidamente eu peguei ele, levei na igreja e naquele momento ele se batizou rapidamente. Então a transformação dele foi muito maior. Em ocasião a gente foi chamado, né, na escola pela diretora, e a diretora nos perguntou o que a gente tinha feito. Né? E a gente explicou o trabalho que a gente fazia, né? O trabalho que a gente fazia com os adolescentes, a fé em Deus. E ela nos convidou para ir numa reunião de pais para ensinar os pais o que fazer com seus filhos. Né? Isso foi muito forte, foi uma honra de Deus, né? Deus nos honrou pelo trabalho que a gente faz com os adolescentes. Hoje, meu irmão é carinhoso. Ele brinca comigo, coisas que ele não fazia antes. Ele é amigo, muito mais do que irmão. E hoje, meu filho é batizado no Espírito Santo, né? Recebeu o Espírito Santo. Hoje ele é outra pessoa, outro filho. E essa transformação é maravilhosa na nossa vida, né? E hoje ele é referência na escola, referência para os professores, que chegou a falar que ele ia ser um marginal. Hoje os professores respeitam ele de uma maneira extraordinária, que é só mesmo o poder de Deus, o Espírito Santo, né?
Te amo, mãe. Te amo, pai. Te amo.